João 10:10, a palavra do Senhor diz assim. João 10:10. Então, terça-feira, né, o culto das mulheres. Terça-feira, meu bem vai estar aqui pregando para as mulheres e vai ser um tempo muito extraordinário. João 10:10, a palavra do Senhor diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O contexto de Israel, olhe para mim, preste bem atenção que eu vou contar uma história para você. Não vou pregar agora de manhã, só vou te ensinar algumas coisas importantes. O contexto de Israel na época de Jesus era marcado por uma combinação da economia da pesca e da agricultura. Não tinha muita coisa para se fazer naquela época. Então Israel vivia da agricultura, vivia da pesca e vivia de algumas outras coisas. A alta taxa de juros e de impostos colocado pelo Império Romano, que na época dominava o mundo, era muito alta. Além disso, a lei do Antigo Testamento tinha as ofertas obrigatórias. Quinta-feira eu falei aqui, graças a Deus que hoje não é obrigado a dizimar, a ofertar, a primiciar, a dar nada para Deus, né? Graças a Deus, amém, irmãos? Tem nada obrigatório. Hoje é uma atitude do seu coração, é uma decisão de honra, de amor, de gratidão a Deus. Mas a alta taxa de juros, né, o domínio do Império Romano, as ofertas obrigatórias que os templos religiosos na época recebiam, era muito alta. Além disso, havia uma significativa desigualdade econômica e também cultural na época. Uma pequena parte da elite governava sobre uma população de camponeses e trabalhadores pobres. Haja vista que hoje no nosso país, no Brasil, 80% dos brasileiros vivem com uma média salarial de salário mínimo. 20% vive acima de salário mínimo e apenas entre 1 e 2% ganha acima de 10 mil reais. Então, se você ganha acima de 10 mil reais, pode se considerar um rico no nosso país. E na época de Jesus também não era diferente. Agora, Jesus aparece no capítulo 10 de João dizendo o seguinte: olha, Israel está como ovelhas perdidas que não têm pastor, estão sem pastor, estão empobrecidos, estão debaixo de um domínio romano que a cada dia que passa empobrece mais a população. E é um ditado popular hoje também no nosso país: os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E agora Jesus vem, aparece e diz: ei gente, eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor, olha para mim, sabe? E numa metáfora muito simples e muito, talvez para aquela época muito simples, mas também talvez muito complicada de se entender, ele diz assim: olha, o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. No sentido espiritual da coisa, nós podemos dizer que o diabo, ele vem numa forma natural, agindo através do Império Romano, agindo através de Roma, e através de Roma, o Império Romano estava matando, roubando e destruindo a vida deles, e eles não estavam percebendo isso. Acabava que o Império Romano trazia uma dominação cultural, trazia uma dominação financeira, e a partir disso também havia uma dominação espiritual. Por quê? Porque Roma, sabendo que o cristianismo estava crescendo, sabendo que Jesus estava difundindo o cristianismo, o que Roma faz? Então, traz o cristianismo para ser
a religião oficial do mundo. Por isso que os católicos dizem que a religião verdadeira é a Igreja Católica, mas Igreja Católica, o nome católico não quer dizer nada a não ser universal. Então, Igreja Católica, ou seja, Igreja Universal. Igreja Católica Apostólica, que é com base nos ensinamentos dos apóstolos. No caso da Igreja Católica Apostólica, está dizendo que a fundação ou a fundação da igreja, ou a pedra principal da igreja, é o apóstolo Pedro. Quando Jesus via para ele, dizia: também te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas Jesus não estava dizendo que Pedro era a pedra principal, porque a palavra Pedro quer dizer pedra pequena. Jesus estava se referindo a ele como pedra principal, que o fundamento da igreja era Cristo e não o apóstolo Pedro. Mas a Igreja Católica, ela é a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque a sua origem está em Roma. Então, de certa forma, o Império Romano, ele trazia um subjugamento, ou uma sujeição, ou um domínio, não só espiritual, mas também natural. Sabe, querido, e eu preciso que você entenda que quando Jesus aparece, ele diz: olha, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E aqui nós podemos, distinguir pelo menos 4 coisas. Primeiro, o contexto de salvação e libertação. Fala comigo: salvação e libertação. No contexto do Evangelho de João, essa declaração está ligada à ideia de salvação e libertação do pecado e da morte espiritual. Jesus aparece dizendo: olha, sou eu quem posso dar a vocês a vida eterna, sou eu quem posso libertar vocês espiritualmente dessa escravidão que vocês têm vivido, e também do pecado e da morte espiritual. Jesus se apresenta como aquele que oferece uma nova vida através da fé nele, prometendo transformação e renovação interior. Não precisava mais de matar o cordeiro, não precisava mais ser escravo de ofertas, não precisava mais ser escravo de um rabino ou de um pastor, de uma doutrina, de uma lei que, em vez de trazer vida, estava trazendo morte. Você está aí? Diga amém. A mensagem de Jesus também ela é social. Por quê? Porque ele está falando de uma vida abundante. Fala comigo: vida abundante. Se você for olhar o dicionário, o que significa a palavra abundante, você vai ver que a palavra abundante significa prosperidade, significa abundância, significa sobejar, significa ter em fartura. Jesus está dizendo: olha, eu quero não só mudar a vida espiritual de vocês, mas eu também quero mudar a vida social, eu quero trazer um impacto social na vida de vocês. Fazendo o quê? Promovendo justiça, cuidado, cuidando uns dos outros, vivendo uma vida, em comunidade, baseada no amor e na compaixão. Jesus também fala que essa vida abundante, essa expressão, ela refere-se não só a uma vida espiritual abundante. Olha, vocês vão ser cheios do Espírito Santo, vocês vão ser cheios da graça, vocês vão ser cheios do amor, vocês vão crescer, na vida espiritual, mas também vocês vão crescer emocionalmente, vocês também vão crescer espiritualmente. Jesus enfatiza a qualidade de vida que transcende a mera sobrevivência que aquele povo estava vivendo. Porque aquele povo estava apenas sobrevivendo. Eles apenas trabalhavam para comer. Eles apenas trabalhavam para pagar impostos. E talvez você não saiba, mas eu vou te dar não vou te dar uma aula hoje, mas eu vou te falar algo aqui muito importante. Talvez você nunca fez um cálculo, mas você hoje no Brasil trabalha 5 meses do ano só para pagar impostos. Isso é uma escravidão. Isso é uma escravidão. 5 meses do ano. Mas esse povo vivia uma vida pior do que a nossa.
uma vida pior do que a nossa. Jesus enfatiza que Israel nasceu para governar a terra. Fala comigo, Israel nasceu para governar a terra. Por isso que por Israel não querer Deus como Senhor da vida deles, Israel passou por anos de cativeiro, por anos de escravidão, e até hoje Israel vive isso, uma perseguição. Agora, Israel não conseguiu governar a terra, Deus então passou a unção de Israel, e agora ele estabeleceu, Rose e Fábio, ele estabeleceu quem? A igreja. Lembra da nossa conversa no gabinete? Então, Jesus não tem mais compromisso com a nação de Israel. Por quê? Porque Jesus estabeleceu um novo povo, uma nova nação, que vai reinar quando? Agora? Não, no milênio. E esse povo chama-se igreja. Fala comigo, igreja. Igreja. Então, Jesus tem compromisso agora, não é com o povo judeu, ele tem compromisso com a nação dele. E qual é a nação dele? A igreja. Então é por isso que Deus não tem compromisso com você fora do corpo. Jesus tem compromisso com o corpo, com a igreja, do qual ele é o cabeça. Você está aí? Pode dizer amém? E é por isso que nós, como igreja, os vencedores, vão reinar com Cristo no milênio. Sabe, querido, Israel nasceu para ser uma nação rica e ter abundância e viver agora, sabe, um governo sobre a terra, mas não foi isso que Israel fez. Israel viveu anos e anos e anos debaixo de domínio e ainda vive. Agora Jesus vem no versículo 9 e diz assim de João: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Ele está falando aqui para ovelhas, ele está falando para ovelhas, está falando, olha, eu sou a porta, se você entrar por essa porta, você vai entrar e sair. Está falando de liberdade. Está falando de você poder ir e vir. E está falando demais, que nele você vai encontrar alimento. Sabe, irmãos, é só ver Lucas. Lucas era magrinho, ele foi para não usar mais ele, mas eu vou usar hoje. Ele é magrinho, e agora casou, aí a mulher faz comidinha, faz janta, faz almoço, olha como o bichinho está marruco, olha. Então, é isso que Jesus está dizendo, que você vai ficar gordinho, você vai entrar e vai sair, você vai ser bem alimentado, você vai prosperar, você vai crescer. Eu quero liberar uma palavra profética nessa manhã. Se você entrar e sair pela porta, se você ter Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você se alimentar dele, você será gordinho espiritual, você vai prosperar, você vai crescer, você vai romper, você vai avançar, você vai viver o melhor dessa terra, porque você vai ser livre para viver o que Deus tem para você. Aleluia! Eu preciso que você entenda que a pobreza espiritual e financeira que Israel vivia naquela época era reflexo de uma vida de pecado e longe da presença de Deus. Longe da presença de Deus. A solução estava ali. Se eles quisessem mudar de vida, era somente ouvir a voz de Jesus e segui-lo. Eu vou dizer novamente, a solução estava ali, era somente ouvir a voz de Jesus e segui-lo. Porque não adianta você só vir para a igreja e ouvir a voz de Jesus se você não o seguir. Não adianta você vir aos cultos, ofertar, dizimar, é muito mais do que isso. Sabe, qualquer crente, eu costumo dizer que qualquer cristão meia boca, ele é ofertante, dizimista e primiciante. Qualquer cristão meia boca, ele não perde culto. Qualquer cristão meia boca, ele cumpre princípios. Por quê? Porque Jesus disse assim, se a sua justiça não exceder a dos fariseus, você não entrará no reino.
Então Jesus está dizendo para mim e para você que Ele é a salvação. E ser salvo, meu irmão, ser salvo é só você crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Agora, ser discípulo de Jesus, a sua justiça precisa exceder a dos fariseus. E os fariseus, quando eles colhiam o endro, o cominho, que eram sementes, eles davam o dízimo até das sementes. O fariseu não perdia culto, o fariseu sabe a Torá decorada, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Se você pegar um fariseu e falar para ele, senta aqui e fala toda a Torá de cor, ele fala a Torá. Nós não conseguimos falar nem 10 versículos da Bíblia decorados. Nem 10. Nem 10 você consegue dar. Falar o versículo, qual é o capítulo, qual é o versículo e qual é o livro. Aliás, tem gente aqui que nunca leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E você quer reinar com Cristo? Ah, pastor, eu estou salvo. Salvo, meu irmão. Qualquer um que crê e confessar, tá. Agora, reinar não é para todos. Então, eu preciso que você entenda que a igreja brasileira quer um Salvador. A igreja brasileira quer um Salvador. E é por isso que nós colocamos todas as nossas expectativas em Bolsonaro e fomos frustrados. A maioria das pessoas esperava que quando Bolsonaro perdesse a eleição, ele ia para a porta do palácio, ele ia fazer uma revolução. Não fez. E isso frustrou muita gente. E a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, que põe nele o seu braço forte. A igreja brasileira espera por um Salvador. A igreja brasileira espera que um Salvador seja um político. A igreja brasileira espera que um Salvador seja alguém que vá revolucionar. Sabe, Judas esperava um revolucionário. Judas esperava alguém que fosse pegar a espada e lutar contra Roma. E enquanto a salvação, ela vem de Cristo, mas a salvação do mundo é a igreja. Fala para o seu irmão, é você. Sabe, a igreja brasileira quer um Jesus que lhes responda tudo, sabe, que responda a sua oração, que satisfaça as suas necessidades, mas Jesus está esperando uma igreja que é a resposta de oração do povo lá fora, que é a resposta da cura para o povo lá fora. Jesus está esperando uma igreja que é a resposta para a política. Não uma política que é a resposta para o mundo. Você está aí, irmão? Mas a igreja brasileira não quer um senhor. A igreja brasileira não quer alguém para se submeter. A igreja brasileira não quer alguém para prestar contas. A igreja brasileira não quer alguém mandando na sua vida. A igreja brasileira não quer alguém dizendo para ela, olha, isso você pode, isso você não pode. A igreja brasileira não quer ter um senhor sobre a vida dela. Aliás, a igreja evangélica não quer ter um pastor. E tem muitos, e 80% da igreja evangélica está dentro da igreja, mas estão como ovelhas que não têm pastor. E o que adianta uma ovelha que não tem pastor? Jesus está dizendo, não adianta nada. Você vai ser pobre espiritualmente e você vai ser pobre financeiramente. Ou você aprenda a ouvir a voz. Jesus falou assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me segue. A pergunta que eu faço para você nessa manhã, você está seguindo a voz do seu pastor Daniel Alves de Assis, casado com a pastora Keila Alves Arruda, Keila Fátima Arruda Alves de Assis? Você sabia que o seu nome não foi aceito no check-in da TAM? Eu tive que cortar seu nome. Eu escrevi assim, está muito grande esse nome. Sabe, a pergunta que eu te faço é essa. Eu sentei um casal essa semana no meu gabinete e disse para eles estão ali sentados ali, foi para eles, se vocês não aprenderem a ouvir a minha voz,
Se vocês não aprenderem a entrar em concordância, você e seu marido e você, não tem como vocês prosperarem, não tem como vocês crescerem espiritualmente e não tem como crescerem financeiramente. É o que Jesus está dizendo. Sabe, irmãos, vida eterna fala de salvação, acontece quando você aceita Jesus, sabe, o seu espírito é recriado, agora o seu corpo e a sua alma precisam ser transformados e subjugados e dominados. Vida em abundância fala de um processo, fala comigo, vida abundância, fala de um processo, não somente do seu relacionamento com Deus, mas também parte de um desenvolvimento intelectual. Foi o que a pastora Keila acabou de dizer aqui para você. Eu conheço gente na igreja que não gosta de ler. Gente, olha para mim, eu também não gosto de ler, eu também não gosto de estudar. Mas tive que comprar uma pós-graduação agora em gestão de pessoas, comprei uma pós-graduação agora em neurociência, e eu disse para o meu bem, olha, descobri uma mulher que é top em neurociência, ela explica de uma forma tão simples, que você entende tudo. Sabe, o que Jesus estava dizendo é que não basta só ter a vida eterna, você precisa entrar na vida abundante, e a vida abundante não depende dele, depende de mim e de você. Depende de você querer ouvir a voz do pastor, depende de você querer crescer, depende de você querer avançar. Deixa eu dizer algo para você. Israel olha para mim aqui e não anote agora o que eu vou te dizer. Israel se tornou o número 1 no mundo em cibersegurança. Israel é um dos líderes mundiais em cibersegurança, com inúmeras startups e empresas estabelecidas em tecnologias avançadas para a proteção de dados e infraestrutura. O país tem um setor robusto de defesa cibernética, fortemente apoiado pelo governo e por militares como a unidade 8200. Se tornou referência no mundo em cibersegurança. Israel se tornou referência no mundo de tecnologia de informação e software, tá? Empresas como Waze, Mobileye, tecnologia de direção autônoma, ou seja, de carros sem motorista, Checkpoint de software, tecnologias têm suas raízes em Israel, é a número 1 no mundo. Israel é a número 1 em agricultura e tecnologia agrícola. Tá? Israel é líder em tecnologias agrícolas, especialmente em áreas como irrigação por gotejamento, cultivo em ambientes áridos e agricultura de precisão. Empresas israelenses têm desenvolvido soluções inovadoras para melhorar a eficiência hídrica e aumentar a produtividade agrícola. Quarto, Israel é referência mundial em biotecnologia e ciências de vida. O país tem um setor forte em biotecnologia, com avanços em áreas como medicamentos, terapias genéticas, biomedicina e dispositivos médicos. Quinto, Israel é referência mundial em energia renovável e sustentabilidade. Israel investe fortemente em tecnologias de energia renovável, incluindo energia solar e a eólica. O país também está na vanguarda, ou seja, na segunda posição de tecnologias de conservação de água e reciclagem. Sexto, fintechs. O que é fintechs, pastor? Vai estudar. Fintechs, Israel é uma hub para fintech, com startups, desenvolvimento de soluções inovadoras em pagamentos, blockchain. Se não souber, você procura o chinês lá, o Yan, o Quan, que ele vai te ensinar, seguros e outras áreas financeiras. Sétimo, Israel é número 1 em tecnologia militar e defesa. Israel é conhecido por suas tecnologias militares avançadas, incluídas sistemas de defesa de automísseis, como drones aéreos. Você sabia que quando Israel foi bombardeado agora, foram lançados mais de 200 mísseis ao mesmo tempo. Israel abateu 99,9% dos mísseis. 99,9%. E oitavo e último,
Israel é número 1 em tecnologia de comunicação. Israel é referência em tecnologia de comunicação e redes, incluindo soluções em telecomunicações, redes sem fio e tecnologias de comunicação via satélite. Sabe, irmãos, nós estamos dizendo aqui que se Israel hoje se o povo judeu hoje, presta atenção, sair dos Estados Unidos, ele quebra a bolsa americana. Nós estamos falando que os maiores prêmios Nobel da paz, você pode pesquisar, em medicina são judeus, os maiores cineastas do mundo, filmes, são judeus. Os maiores Oscar, prêmios, foram para judeus. O que esse povo tem de diferente de mim e de você? Eles ouvem e guardam a palavra. Um judeu sendo cristão ou não, sendo messiânico, aliás, um judeu sendo messiânico ou não, ele é dizimista, ele é ofertante, ele é primiciante. Ele celebra a Páscoa, ele guarda as festas que nós não precisamos guardar, mas eles guardam. Eles não têm templo para ir hoje. O templo que eu falo, o templo de Salomão, o templo judaico. Talvez você já viu Jerusalém cercada de muros, e os judeus lá, na porta daquele muro, orando desse jeito. Eles estão orando, mas também estão decorando a Torá. E por que o judeu não entra dentro daqueles muros? Porque eles não têm noção de onde é o templo. E como eles não têm noção, o judeu que não é messiânico, ele tem ideia de que se ele entrar dentro do muro de Jerusalém, pisar num lugar onde era ou possivelmente poderia ser o lugar santíssimo, ele morre. Então por isso ele fica ali orando para que o Messias venha e restaure Jerusalém, derrube a mesquita muçulmana que está, aquele domo da rocha, aquele templo amarelo que você vê, derruba aquilo ali e construa ali o templo novamente para que o judeu possa voltar a adorar a Deus. E isso vai acontecer quando a igreja evangélica não, quando a igreja cristã, ou seja, cristã, eu estou falando de discípulos de Cristo, que ouvem Jesus, que ouvem as suas mensagens e as praticam, quando a igreja for arrebatada da terra, o anticristo vai destruir aquela igreja de muçulmanos e vai construir novamente o templo. Isso está escrito na Bíblia, está escrito no Google, se você pesquisar. Então o templo será reedificado e o judeu poderá agora adorar a Cristo em Jerusalém novamente, como fazia. Só que isso vai ser só 3 anos e meio, sabe? Porque nos 3 anos e meio de paz, o anticristo vai se levantar e vai edificar o templo e vai reunir o povo judeu. E aí as 2 testemunhas virão sobre a terra para pregar o evangelho para os judeus, dizendo: o Cristo já veio, o Messias já veio, e eles não vão aceitar. E aí o anticristo vai se levantar e governar, sabe, do templo em Israel, e vai cessar o sacrifício, vai cessar as ofertas, vai cessar os dízimos, e o judeu, ele não aceita não entregar o seu dízimo, não entregar a sua oferta. E aí agora o judeu vai se voltar contra o anticristo e vai reconhecer que Jesus é o Messias, e agora vai começar a perseguição. As pessoas serão mortas por não seguir a Cristo, as pessoas serão mortas por não confessar a Jesus, inclusive o judeu, e os mártires, e você que vai ficar aqui, sabe, na grande tribulação, que não vai ser arrebatado, porque eu não vou estar nem aí, eu vou estar lá com Cristo nos ares. Você vai sofrer a perseguição e vai dizer: eu deveria ter ouvido o pastor Daniel, eu deveria ter negado a mim mesmo, eu deveria ter negado a carne, eu deveria ter negado as paixões, eu deveria ter sido fiel com Deus, eu deveria ter vindo aos cultos, eu deveria ter sido a resposta que o mundo precisava. E eu quero pregar aqui, estou com 1 minuto já atrasado, mas eu quero pregar sobre 3 coisas que podem levar você a viver a vida abundante e a vida de Deus, a salvação e a vida abundante de prosperar nessa terra. Primeira coisa, desenvolva um relacionamento íntimo com Deus. Primeira coisa, desenvolva um relacionamento íntimo com Deus. Primeira coisa, desenvolva um relacionamento íntimo com Deus. Jesus diz em João 6,53,
Disse-lhe Jesus: na verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não terão vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, por mim viverá. Isso está falando de quem? Está falando de quem nasceu de novo, aceitou Jesus, batizou-se na igreja, batizou-se nas águas do batismo e agora participa da ceia. Sabe aqueles crentes que não vêm na ceia? Sabe aqueles crentes que não estão nem aí para a ceia? Pois é, Jesus está dizendo assim, que aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus está dizendo, aquele que come de mim, aquele que se alimenta de mim, por mim viverá. Então, como eu desenvolvo meu relacionamento com Deus? Não só sendo amante da igreja, não só sendo namorado da igreja. Ah, pastor, mas não estou pronto para batizar. Quem te falou essa mentira? Ah, pastor, eu estou pecando. Mas eu também estou pecando, irmão. Eu também peco. Então, pecado não é desculpa para você não se batizar. Então, batize-se, participe não perca ceia. Porque tem crente que não está nem aí para a ceia. Eu vejo crente que falta ceia. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. O que mais eu faço para desenvolver um relacionamento íntimo com Cristo, pastor? Ora, lê a Bíblia, participa do Instituto Bíblico, participa dos cultos, faça um discipulado, ande com alguém para você prestar contas. Tem gente que não gosta de ser discipulado, sabe por quê? Porque discipulado é confronto. Confronta o seu casamento, confronta o seu comportamento, confronta o seu caráter. Ah, pastor, mas quem que tem a ver com a minha vida? A Bíblia diz que o seu pastor tem que cuidar de você. E aí eu disse no instituto aí, pastor, eu disse no instituto não, eu disse no curso de identidade, que o filho pródigo, quem? Saiu de casa, o pastor foi atrás dele? O pai foi atrás dele? Não, ele foi atrás de quem? Da ovelha que se perdeu. Então o pastor tem por obrigação de ir atrás da ovelha que se perdeu. Ele não tem obrigação de ir atrás do filho que sai de casa. Quer sair, irmão? Pode ir. Quer viver a sua vida lá no mundo? Pode ir. Mas dentro da igreja não. Dentro da igreja você tem pastor. Igual o Juan falou para mim, pastor, quando o senhor fala de casamento aí, tem uns homens que torcem o bico. Pode torcer, irmão. Pode torcer. Porque o homem tem que cuidar da esposa, e a esposa tem que cuidar do marido. E os pais têm que cuidar dos filhos, e os filhos devem obediência aos pais. Esse é o evangelho. E Jesus mandou mais. Jesus mandou você, varão, dar vida pela sua esposa se for preciso. E você, mulher, Deus mandou você ser submissa ao seu marido. E você, filho, você quer viver muitos dias sobre a face da terra? Você quer ter longevidade de vida? Você quer prosperar? A Bíblia diz, ouça e obedeça a seus pais. E vocês, ovelhas, ouçam e obedeçam a voz dos seus pastores. Porque nós é que daremos conta de você diante de Deus. E não vem falar para mim que no dia do tribunal de Cristo, você acha que eu vou ficar quieto? Eu vou falar assim, Deus, Jesus, abre o livro aí. Eu falei para o Ederson, aqui tal dia, está escrito aí. Segunda coisa, para você viver a vida e viver uma vida em 10 minutos, irmãos? 10h40 eu encerro. Para você viver uma vida abundante, desenvolva intelectualmente. Diga comigo, desenvolver intelectualmente. Diga, eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso fazer curso, eu preciso fazer uma faculdade. Diga, eu preciso fazer uma pós-graduação. Diga, eu preciso fazer uma qual que é o próximo? Mestrado? Eu tenho que fazer fala mestrado.
Diga, eu preciso fazer pós-mestrado. Diga, eu preciso fazer doutorado. Aqui na nossa igreja, só tem 2 doutores. Só 2. Mesmo que eu não conheça outros. Tá? Mas Silbene não é doutora. Ela é advogada. A Caliandra não é doutora, ela é médica. Doutor aqui só tem 2. Quan e Fabiane. Eles são doutores. Tem mais algum doutor que eu não saiba? Não, então no culto da manhã só tem Quan e Fabiano. Então nós temos 2 doutores na igreja. Agora, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Olha o que diz Provérbios 23, 23. Compra, está falando de dinheiro. Compra a verdade, não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Compra a verdade, não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Se tem uma coisa que meu bem morre de raiva, ela fica pé da vida, é quando eu dou curso aqui na igreja de graça. Como eu estou fazendo aqui no Moldando o Futuro. Trazer o Átila para dar uma aula daquela foi uma... Irmão, eu tinha que pagar... Não sei nem quanto que valia uma aula daquela do Átila, não sei nem quanto que valia uma aula daquela do William, de ressignificação de memória. Agora eu pago caro em 2 pós-graduação, compro o livro, vai na minha sala. Agora você quer as coisas de graça. Você quer ficar comendo pizza, baguncinha, comprando bolsa cara, comprando iPhone. Não tem problema nenhum, você pode comprar desde que você invista em conhecimento. Pastor, minha vida não vai para frente. Esse dia eu atendi uma empresária, ela falou assim, pastor, eu ganho tantos 1.000 por mês, e eu não sei aonde está indo o meu dinheiro. Eu olhei para a unha dela, para o cabelo dela, e falei assim, só esse cabelo seu aí, para não custar nada, custou 8.000 reais. E você não sabe para onde está indo o seu dinheiro? Eu vou te falar. Você quer saber? Quero. Então, paga um curso de coaching e eu vou te ensinar. Ai, pastor não, você está aqui como pastor, como pastor eu vou te aconselhar a Bíblia. As pessoas querem as coisas de graça. Salomão está falando, Salomão é o homem mais sábio que existe na terra, está falando, compra! Provérbios 4, 7 diz assim, o princípio da sabedoria o princípio da sabedoria adquire sabedoria, compra, tudo que você puder, adquira entendimento e conhecimento, estima e ela te exaltará, se abraçares, ela te honrará, e dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ai, pastor, o Wendel Carvalho, talvez você não saiba, nem que é o Wendel Carvalho, mas eu postei lá no meu Instagram hoje uma frase do Wendel Carvalho, porque se eu falar que é minha, vão falar que eu sou um pastor, né, não sei nem o que, mas ele falou assim, você é pobre, quer andar de iPhone? Você anda de ônibus e quer andar de iPhone? Anda de ônibus, mas tem um iPhone 15 que custa 8.000 reais. Sabe, ele falou assim, você vai continuar pobre a vida inteira. Ele não está falando que você não pode ter um iPhone. Ele está falando que você precisa buscar conhecimento. Salomão está falando aqui que você precisa adquirir conhecimento, porque se você adquirir conhecimento, ela vai te exaltar. Não, pastor, eu estou orando para Deus me honrar. Orando pastor, eu quero ganhar um salário de 10.000 reais, ajuda eu a orar, pastor. Eu ajudo, irmão, mas você tem um curso superior? Você tem uma pós-graduação? Você é especialista em quê? Ah, pastor, eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa não ganha salário de 10.000. Qualquer coisa não ganha salário de 20.000. E aí você está orando para Deus te honrar. Irmão, pode acontecer? Pode. Deus pode fazer um milagre? Fala comigo, pode. Fala, pode. Mas não é a regra. A regra é, busque conhecimento,
busque sabedoria, compre cursos, abrace ela, abrace o entendimento, abrace os livros, e Ele vai colocar na sua cabeça um diadema de honra. Ele vai te exaltar. Aí você compra curso na internet de 3 mil, de 5 mil, para ouvir sabe o que, irmãos? O que eu ensino nessa igreja aqui todo dia. Aqui, ó, isso aqui é empresário. Veio para a nossa igreja agora tem uns 3, 4 meses. Foi no método CIS do Paulo Vieira, lá em São Paulo. Gastou uma nota. Só não entrou no Black Belt de 200 mil lá, porque ele ficou assim, eu vou dar 200 mil para esse cara aí, não dá não. Mas tudo que eu ensino aqui, ele ensina lá ou não ensina? E ele não era crente. Ele não era evangélico. E ele falou assim, de tanto ele ouvir lá, que ele precisa de Deus, ele falou assim, eu vou para uma igreja. Quando ele começou a estudar as igrejas em Cuiabá, alguém disse para ele assim, cara, a igreja para você ir com essa mentalidade é a igreja do pastor Daniel. Não foi isso que ensinaram para você? Você tem que ir para a igreja do pastor Daniel. Lá você vai crescer. Agora, o que faz um cara desse, um empresário, ir para um outro estado, ouvir um cara e agora está na nossa igreja? Irmão, não tem mistério. Fala comigo, não tem mistério. Diga, é só seguir a Bíblia. E por último, busque bons relacionamentos. Você quer ter vida abundante? Você quer ter vida espiritual abundante? Você quer crescer espiritualmente? Sim ou não? Então ande na igreja com quem está crescendo espiritualmente. Pelo amor de Deus, pare de andar com quem não faz nada e só reclama. Porque isso também define o seu nível de crescimento espiritual. Pastor, eu quero andar com o senhor. Meu irmão, você pode andar, não tem problema nenhum se você aguentar. Tem gente aqui que não aguenta. Tem gente aqui que não aguenta, sabe por quê? Porque eu só toco na ferida. Pergunta ao Cunha e a Fabiane. Eu só toco na ferida. Mas agora olhe também o crescimento deles. Olha o Ederson e a Bina. Só toco na ferida, mas olha o crescimento deles. Eu posso falar aqui de N pessoas que estão crescendo. Sabe por quê? Porque decidem ter pastor. Decidem ouvir a voz do pastor. Você está aí, diga amém, irmãos. Provérbios 13, 20 diz assim, Provérbios 13, 20. Ande com os sábios e você vai ser burro. Meu negócio é só entrar na igreja, ouvir o culto e sair. Faz isso não. Eu já fui muito machucado, já fui muito ferido. Deixa Jesus curar suas feridas. Sabe, colhe em alguém bom. Existem pessoas boas nessa igreja. Existem pessoas cheias do Espírito Santo nessa igreja. Existem pessoas nessa igreja, sabe, que tem vontade de crescer, de romper. Pastor, o que eu faço no meu casamento? Procure o irmão Mateus, procure a irmã Marlene, procure o Ederson e a Bina, procure o Everton e a Natália, procure, irmãos. Procure o Anderson e a esposa, procure lá o Diego e a Kelly. Tem tanta gente boa que tem um casamento bom que pode te ajudar. Agora você só fica andando com quem não quer nada. Eu estou ferido, estou machucado. Quando você vai abrir mão dessa ferida? Quando você vai abrir mão desse machucado? A Bíblia diz que tem algumas pessoas que são como cães, que ficam lambendo as suas próprias feridas. Pare de ficar lambendo essa ferida sua, está na hora de você curar ela. Fala para o seu irmão, que palavra abençoada. Pare de ficar lambendo essas feridas. Está na hora de você, dar a volta por cima. Mas o pastor da outra igreja, mas a outra, mas o irmão. Põe um ponto final nisso, meu irmão. Eu me lembro quando a Marciele chegou aqui na igreja, assustada com a nossa igreja, mas, com fome, ela e o Esnaldo, com fome de crescer. Nossa, pastor, só fala umas coisas, tem hora que buga a cabeça da gente. Tem hora que eles vão embora dizendo assim, esse negócio que o pastor falou é forte, mas não dá. É assim mesmo, tem que digerir.
Tem que largar as coisas velhas, sabe? Provérbios 13:20, ande com os sábios e será sábio, ande com os rolos, aliás, ande com os tolos e serás tolo. Rolos, é que está escrito rolos aqui, eu falei, uai, mas ande com os tolos e serás tolo. 1 Coríntios 15, 33, 34, eu já encerro. Não se deixe enganar, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Tá, pastor, mas está escrito isso na Bíblia? Tá, em outras frases, as más companhias corrompem os bons costumes. Não, pode ficar aí mesmo, vou encerrar aqui. Não precisa tocar não. Os irmãos não querem nem ouvir música. Ele só quer ouvir esse negócio aqui assim, ó. Isso serve para vocês também, serve para todo mundo, serve para nós. Fica de pé. Eu gosto de pregar, mas hoje vocês querem almoçar. Diga para o seu irmão, a palavra está boa, mas você vai pagar o almoço para mim hoje. Se você precisar instalar insufilme no seu carro, esse irmão aqui da igreja, ele é instalador de insufilme, tá? Ele faz mais barato e é bom. Tem muitos anos que eu coloco insufilme com ele. Praticamente todos os meus carros você que pôs, né? Ele põe os insufilme, eu vendo. Eu ponho os insufilme, eu vendo. Já vendi o outro carro, agora estou a pé de novo. Mas Deus vai me dar um carro. A pastora Keila vai pregar à noite. Você não aguentou, né? Você não aguentou, né? Diga assim comigo, nem tudo no Evangelho é de graça. Nem tudo, irmãos. Porque tem gente que fala assim, de graça é a salvação. Nem ela foi de graça, porque alguém pagou o preço e morreu por você na cruz do Calvário. Então, está na hora de você se mexer. Está na hora de você se mexer. Glória a Deus. Tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Queria ver você. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Que bom tê-los aqui. Deus te abençoe, seja bem-vinda. Aqui tem alguém? Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida dos nossos visitantes. Ao final do culto, tem livro lá ainda, Anderson? Ao final do culto, rapaz, esses livros não acabam, hein? Tem bastante então, né? Está quase acabando? Eu vou fazer um outro livretinho para nós mandar para a gráfica e fazer umas 1000 cópias novamente. Me lembra isso amanhã, fazendo um favor, Lucas. Você pode sair, você que está aqui pela primeira vez, você pode sair ali, pegar um livro por família, um livro meu, 21 dias de crescimento, palavras muito boas, muito tops para você desenvolver uma vida cristã. Agora, eu só quero encerrar fazendo mais uma oração. Jesus diz que Ele é a porta. A sua vida cristã, a sua vida de crescimento começa nele. E eu quero fazer uma oração. Tem alguém nessa manhã que quer entregar a sua vida para Jesus? Não estou falando de igreja, estou falando de Jesus. Ou você estava afastado dos caminhos do Senhor e agora você quer retornar. Levante sua mão e eu vou orar por você e nós vamos embora para casa almoçar. Tem alguém? Tem alguém? Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. É isso aí, a vida cristã ela começa onde? Ela começa em Jesus. Não é religião, irmãos. As pessoas têm que entender que não é a igreja, aqui não é o pastor, eu estou aqui, mas não sou eu quem faço. Se você não decidir mudar, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Você que levantou a mão, vem aqui, eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Quero orar por você, para nós ir embora almoçar. Vem aqui, irmã, não precisa ficar com vergonha não. Traz ela aqui, vem com ela aí, irmã. Acompanha ela aí. Essa é a primeira decisão que a gente toma na vida para mudar a nossa vida. É a primeira. O resto, deixa o Espírito Santo fazer. Não é verdade? A Bíblia diz que Ele vai te conduzir em todo o caminho. Como é que é seu nome? Você tem cara de corintiano. Estou falando aí, ó. Estou falando. Seja bem-vinda. Amém. Tá? Que Deus te abençoe. Seu nome? Fernando. Laís. Clair. Leia. Deixa eu só aumentar meu aparelho aqui.
Você chegou a primeira vez, eu sou surdo. Aumentar o aparelho aqui. Pronto. E o seu? Larissa. Larissa. E o seu? Antonella. Como? Antonella. Como? Antonella. Antonella. Que nome bonito é esse? Quem que deu esse nome pra você? É? Muito bem, seu nome. Como que é seu nome, querida? O seu? Como que é seu nome? Letícia. Letícia. Você sabia que Letícia ia ser o nome da Maria Eduarda? Da minha filha? Ia chamar Letícia, mas aí um outro pastor, casal, amigo nosso, nasceu a filha dele primeiro, aí ele colocou Maria Eduarda. Não, ele colocou Letícia. Aí eu falei assim, não vou pôr Letícia agora, mas o nome dela ia ser Letícia. Deixa eu orar por vocês, fica aqui de frente para mim. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dos teus filhos nessa manhã. Obrigado a Deus pelo privilégio, obrigado pela oportunidade, obrigado pela palavra que foi ministrada ao coração deles. Toma a vida da Antonella, que ela possa crescer também, ó Pai. Em nome de Jesus, que os teus filhos possam viver não só a vida da salvação, mas a vida também abundante. Eu oro nessa manhã, os abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus.